Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Neste vídeo eu quero falar sobre Marcos capítulo 2, versículo 27. O assunto é o sábado. Será que Marcos capítulo 2, versículo 27, ele dá base para a tese adventista de que ali Jesus estava falando que o sábado é para toda a humanidade? Já que o versículo diz, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Será que o termo sábado, aliás, feito para o homem, será que o termo homem ali diz respeito a toda a humanidade? O significado é toda a humanidade, toda a gente? Ou será que esta expressão está restrita ao povo de Israel? Será que sábado é só para judeu ou também para os gentios? Será que ele foi dado só para a nação de Israel ou para toda a humanidade? Esse é o tema de hoje e a minha tréplica a um vídeo do senhor Leandro Quadros, que fez uma réplica ao meu argumento baseado em Marcos capítulo 2, versículo 27. Eu sou o professor Paulo Cristiano, você está no canal Defensores. Alguns anos atrás, eu escrevi um artigo que está no site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo este artigo, no qual eu respondo um argumento adventista baseado justamente em Marcos capítulo 2, versículo 27, de que o termo feito para o homem ali, a palavra homem, antropos no grego, não tem a ver com o gênero humano, ou seja, com a raça humana, e sim tem a ver com o homem judeu. Muito bem, me espantou um vídeo do senhor Leandro Quadros, onde ele tenta responder, tenta dar uma réplica a este meu argumento. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz neste vídeo e depois nós vamos comentar algumas coisas. Leandro Quadros, eu abri o programa falando sobre esse texto de Marcos 2,27, porque existe um site aí colocando de que esse texto aqui é uma afirmação de que o sábado foi feito para o judeu. Porque no judeu é que era, na época, era considerado, quando se falava o homem, estava se referindo ao povo judeu. E quando Jesus disse que o sábado é por causa do homem e não o homem por causa do sábado, daí a conotação de que o sábado foi feito para o judeu e não para os dias de hoje. E aí? Pois, amigo Tito, eu fiquei realmente de boca aberta quando eu vi esta argumentação. Esse site e alguns outros sites e também alguns livros baseiam o seguinte, eles dizem que em Marcos 8, 27, por exemplo, ó, Jesus diz assim, ó, Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu, que dizem as pessoas que eu sou? Então se argumenta o seguinte, já que o termo antropos, para ser humano, é utilizado aqui para se referir às pessoas, aos judeus daquela localidade, então não necessariamente Jesus estaria dizendo, em Marcos 2,27, que o sábado tenha sido criado para o ser humano, mas Jesus estaria dizendo que o sábado foi criado para o judeu. Antes de explicar esse texto, posso garantir a você, amigo ouvinte, telespectador, que não dá para confiar num site ou num livro que afirme uma besteira desse tamanho. Por quê? Quando você lê Marcos 2,27, Jesus está se referindo a qual momento da história? Ele está dizendo o seguinte, o sábado foi criado por causa do homem. Bom, temos que responder à pergunta, em que momento o sábado foi criado? Aí nós vamos saber se o termo aqui se refere de forma genérica aos seres humanos ou se refere só ao judeu. Já que o sábado foi criado por causa do ser humano, vamos ver em que momento o sábado foi criado. Gênesis 2, 1 a 3, diz o seguinte, vou ler aqui na Bíblia King James atualizada. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Jesus fala que o sábado foi criado por causa do homem. Óbvio que isso está fazendo referência à criação.
Na criação, existia o povo judeu? Óbvio que não. Aqui era Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então não há dúvida alguma de que o termo o sábado foi criado por causa do homem está se referindo de forma genérica à humanidade, porque Cristo faz referência à criação. Tanto que esta tradução que eu estou lendo, que é a Bíblia King James atualizada, em Marcos 2:27, o texto é traduzido assim, ó. E então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Então, é uma manifestação extrema de distorção do texto bíblico dizer que Marcos 2:27 fala que o sábado foi dado apenas para o homem judeu. Bom, algo que me chama a atenção aqui é que o senhor Leandro Quadros simplesmente ele não responde ao meu argumento central. Ele simplesmente ignora, tá? Ele joga uma cortina de fumaça fazendo uma pergunta, será que o sábado foi feito para o homem ou para o judeu apenas? E ele vai fazer um link com Gênesis capítulo 2, entendendo que ali a palavra feito, né, o verbo fazer ali, feito, diz respeito quando o sétimo dia foi feito. Então ele usa a tática, né, do que eu chamo de leão da montanha. Saída pela direita! Simplesmente sai pela tangente, não lida com o argumento central do meu artigo e joga uma cortina de fumaça ali, despistando as pessoas, né, para um outro argumento a respeito da criação. Mas será que nesse versículo, nesse contexto, Jesus está remetendo à criação em Gênesis? Meus objetivos nesse vídeo é, primeiro, analisar a perícope, reforçando o meu argumento central de que ali a expressão feito para todo homem não tem a ver com toda a humanidade, sim com o homem judeu. Segundo, encontrar o telos, né, deste assunto, a sua finalidade, né, do assunto, que é o sábado. Em terceiro, mostrar que Jesus Cristo está acima de todo e qualquer tipo de lei, até mesmo do sábado, inclusive podendo quebrá-lo, modificando-o futuramente, tá bom? Vamos então analisar esse versículo dentro da sua perícope, ou seja, dentro do seu assunto completo, que vai do versículo 23 até o versículo 28. Vamos lá? Bom, o texto diz assim, e aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Muito bem, esta é a perícope completa, tá? Aqui está o assunto completo. Então vamos entender um pouquinho essa perícope, tá? Qual é o objetivo dela? Qual é o seu telos? O que realmente está em discussão ali? Você prestou atenção que todo o assunto gira em torno do sábado, né? E quando Jesus Cristo ele vai inocentar os discípulos nessa polêmica contra os fariseus, ele pega uma ilustração de alguém quebrando uma regra, quebrando a lei de Deus, não de uma nação gentia, mas sim de uma personagem judaica, nesse caso o rei Davi. Ele então traz essa ilustração para a discussão, como que se dizendo, olha, vocês estão me acusando e acusando os discípulos de estarem comendo milho, né? No sábado, no dia de sábado, vocês então acham que eu estou quebrando uma regra, uma tradição feita pelos pais. Mas eu vou te mostrar alguém que quebrou, na verdade, a própria lei de Deus e ficou inocente. E aí ele cita quem? Ele cita Davi, ele cita os sacerdotes, ele cita pães da proposição, ele cita o templo. Em outros evangelhos, o contexto também cita a circuncisão. Veja bem, 5 elementos da tradição judaica, nenhum dos gentios. Jesus não cita nenhuma ilustração tirada das nações gentias quebrando o sábado, ou se justificando por guardar o sábado. E isso era o que deveria se esperar se este contexto, se essa perícope,
ou pelo menos esse texto, versículo 27, estivesse falando do sábado para toda a humanidade. Era de se esperar que Jesus Cristo trouxesse para a discussão uma ilustração, um exemplo de algum fato, de algum episódio onde algum gentio estivesse quebrando o sábado ou mesmo cumprindo o sábado. Mas isso não acontece. E por que não acontece? Porque não existe. Porque o sábado foi feito para Israel. O sábado foi feito para os judeus. Depois nós vamos lidar com essas expressões, feito para quem, feito onde, enfim. Nós vamos falar a respeito da origem do sábado, tá bom? Mas vamos nos deter aqui. Então, aqui o que a gente percebe neste texto? Primeiro, a discussão gira em torno do sábado e do sábado judaico, tá? Tanto é que Jesus cita ilustrações somente tiradas da nação de Israel, cita Davi, cita o templo, cita os sacerdotes, cita sacrifícios, tá? A questão aqui de toda a discussão não é quem deveria guardar o sábado, se era judeus ou gentios. Não era esse o telos da discussão, tá? A finalidade da discussão era saber quem tinha autoridade para falar como o sábado deveria ser guardado e não quem deveria guardar o sábado. Percebeu? Jesus está dentro de um contexto judaico, está falando com os judeus, está tratando sobre elementos judaicos, da tradição dos judeus. Ele em nenhum momento cita nenhum elemento sequer dos gentios. Tá? Se Jesus Cristo estivesse falando que o sábado foi feito para toda a humanidade, ele teria com certeza citado algo fora da tradição de Israel, mas ele não faz isso. Então nós estamos vendo aqui que ele trata justamente de como o sábado deveria ser guardado dentro da antiga aliança. Tá? É quem deveria ter autoridade. De quem estava a autoridade? A autoridade era dos fariseus, que criaram 39 regras de como o sábado deveria ser guardado? Ou a autoridade vinha do próprio dono do sábado, aquele que criou, né, o sétimo dia e o sábado para o judeu? Ele que deveria falar como o sábado deveria ser verdadeiramente guardado, legitimamente guardado, e não os fariseus. Então, a gente percebe aqui que o objetivo de tudo é mostrar quem tinha autoridade para falar, ensinar, né, prescrever de como o sábado deveria ser guardado, e não quem deveria guardar o sábado. Isso não está em discussão aqui, tá? Essa é a primeira coisa. Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, tá? Ele não diz que o sábado é o dia do Senhor aqui, mas que ele é o Senhor do sábado. E nós temos outras passagens que também faz alusão ao que Marcos está dizendo. Tá? Nós temos Mateus, capítulo 12, que joga mais luz nessa questão. Vamos dar uma lida no que diz Mateus, capítulo 12, a respeito deste episódio. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta é uma contribuição que está no Evangelho de Mateus. Mateus joga mais luz nessa questão, acrescenta mais argumentos, né? E aqui ele diz que Jesus não só ilustra a sua defesa com Davi, mas também fala dos sacerdotes. Jesus então fala sobre o rei Davi, como ele entrou no templo, comeu o pão da proposição, que não era lícito a ninguém comer, a não ser o sacerdote, ou seja, ele quebrou uma lei de Deus, não era uma mera tradição, tá? Não era uma tradição feita por fariseus, era a lei de Deus, e ele quebrou, e Jesus fala que ele estava inocente. Aqui Jesus Cristo vai citar uma segunda ilustração para a sua defesa. Ele cita os sacerdotes, e ele fala que os sacerdotes no sábado profanam o sábado e ficam sem culpa. O que ele está querendo falar aqui? Olha, assim como os discípulos estão comendo no dia de sábado um milho, debulhando, né? O milho para comê-lo, tá?
eu declaro eles inocentes. Assim como Davi estava inocente, assim como ficaram inocentes os sacerdotes por quebrar o sábado. Então Jesus Cristo ele mostra para nós duas ilustrações, ele tira do Antigo Testamento dois exemplos que mostra como as pessoas quebravam a lei de Deus e ficavam sem culpa. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar que ele, como o Senhor do sábado, ele pode muito bem quebrar o sábado e também ficar sem culpa. Ele e os que com ele estavam, no caso, os discípulos. Mas me chama a atenção aqui a palavra profanar, né? Diz que os sacerdotes profanavam o sábado. Veja bem, é uma palavra muito forte. É a mesma palavra que os judeus usaram contra Paulo, dizendo lá em Atos capítulo 24, versículo 6, que Paulo havia profanado o templo. Em outras versões fala violar, né? Eles violaram o sábado. Então os sacerdotes quebravam o sábado. Tá? Veja bem, eles não estavam fazendo coisas de caridade, eles estavam quebrando. Jesus Cristo usa esse verbo aqui, né? Profanar, o verbo profanar, de modo consciente. Ou seja, o sábado foi quebrado, o sábado foi violado, o sábado, Jesus chega até a usar a palavra profanar, foi profanado. E os sacerdotes ficaram sem culpa. Quanto mais o Filho do Homem, que é Senhor do sábado. E é interessante que o Evangelho de Mateus, ele faz uma jogada. Tá? Mateus, no capítulo 11, versículo 28, antes dele falar sobre essa questão aí, né, sobre essa polêmica de Jesus com os fariseus a respeito do sábado, ele cita o ensino de Jesus no capítulo 11, versículo 28. Um pouquinho antes dele falar sobre a polêmica do sábado, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. E encontrareis descanso, olha aí, para as vossas almas. Então Jesus é o nosso sábado, apesar da palavra descanso ali não usar a palavra sabaton. Ela diz respeito a um descanso não só físico. Não é apenas um descanso de um dia apenas. Vai além. O descanso em Cristo vai além de um descanso físico em um mero dia. É um descanso espiritual para a alma, para as tribulações, para o pecado. Tá? Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. Então depois ele mostra a polêmica com os fariseus a respeito do sábado. Então o que Mateus está querendo falar para a sua comunidade para a qual foi escrito o seu evangelho? É que Jesus, nesse caso, é o nosso verdadeiro sábado. Tá? Interessante também a ideia contida aqui é que o templo e todo o seu serviço, tá? A circuncisão, os sacrifícios e tudo que era feito, toda a liturgia feita no templo, podia violar o dia de sábado. Ou seja, o templo era maior do que o sábado nesse sentido. Olha o que Jesus faz, ele inverte. Ele diz, está aqui quem é maior do que o templo. Se o templo pode violar o sábado, se o templo é maior do que o sábado, se o sábado tem que estar sujeito às liturgias feitas dentro do templo, está aqui quem é maior do que o templo, eu, o Messias. Se Jesus é maior que o templo, que é maior que o sábado, imagina em relação ao sábado. Jesus Cristo é muito maior do que o sábado. Ele pode violá-lo quando ele quiser, quando ele bem entender. Tá? Nós temos aqui uma ética. Tá? Que ética é essa? Qual é o bem maior? O bem maior são regras? É uma liturgia? São acordos humanos? Ou o bem maior é a vida? O bem maior é o próprio ser humano. No caso aqui, o bem maior é o próprio ser humano. Por exemplo, no caso da circuncisão. A circuncisão, apesar de ser colocada como uma lei chamada cerimonial, ela estava acima do sábado. Porque Jesus fala lá em João capítulo 7, versículo 23, o seguinte, olha: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Ou seja, a lei de Moisés não pode ser quebrada. Que lei é essa? A lei da circuncisão.
ela não pode ser quebrada. Jesus disse que a lei de Moisés não pode ser quebrada, mas o sábado pode ser quebrado. A lei do sábado pode ser quebrado e ele está sujeito à circuncisão. Aliás, qualquer gentil que quisesse se tornar prosélito judeu e quisesse entrar para a nação de Israel, primeiro ele deveria se circuncidar, aí só após ele se circuncidar, aí sim ele poderia guardar o sábado. Antes disso, não. Neste caso aqui, então, Jesus, ele pode violar o sábado porque ele é maior do que o templo, já que o templo pode violar o sábado. Não só ele é dono do sábado, mas ele é o criador de todas essas coisas. Então ele pode fazer, né, o que ele bem entender com isso. Outra coisa que nós devemos atentar aqui é que o seguinte, olha, Jesus, ele ultrapassa a mera questão de tradições farisaicas. Jesus não está apenas quebrando tradições farisaicas, as 39 tradições criadas pelos fariseus a respeito do sábado. Não é isso. Jesus está citando exemplo de quebra da lei de Deus. Ele está falando da circuncisão, ele está falando de Davi que entrou no templo e quebrou a lei de Deus. Tá? Aliás, no sábado, muitas coisas eram quebradas. Por exemplo, acender fogo e fazer comida. No sábado, os sacerdotes acendiam fogo, que era proibido para qualquer judeu, mas eles quebravam isso, essa regra no sábado, porque eles acendiam fogo, e também eles cozinhavam, o que era proibido para os judeus. Eles tinham que fazer no dia da preparação, que era sexta-feira, toda a sua comida. O exemplo do maná no capítulo 16. Então, no dia de sexta-feira, no dia da preparação, eles preparavam todo o alimento para o dia de sábado. Então, no sábado eles não cozinhavam, não acendiam fogo. Mas os sacerdotes, no dia de sábado, eles não só faziam a circuncisão, como eles acendiam fogo e também cozinhavam, porque eles faziam os pães da proposição, do qual Davi comeu, quebrando uma lei de Deus. Não era a tradição judaica, era a lei de Deus que estava sendo quebrada. E Jesus Cristo colocou o selo de inocente neles. Por quê? Porque aqui nós temos uma questão ética. Quem é maior? Tá? O que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? Tá? É bom fazer o bem no sábado? É bom. Tá? Quem tem mais valor? O sábado ou as pessoas? O sábado ou a vida humana? E aí Jesus, ele deixa bem claro que ele é maior que o templo, sendo maior do que o sábado, sendo o senhor do sábado, inclusive. Então ele pode fazer o que ele quer com o sábado, inclusive quebrá-lo e ficar sem culpa, como acontecia com os sacerdotes e com o próprio Davi. Uma outra coisa aqui também, que nós devemos atentar, é o seguinte: se Jesus estivesse alargando a guarda do sábado para toda a humanidade neste versículo, nessa polêmica, ele não teria calado a boca dos fariseus. Na verdade, ele teria criado uma outra polêmica. Sabe por quê? Porque nenhum judeu acreditava que o sábado tinha sido dado para gentios. Na mentalidade, na cultura judaica e na lei judaica, o sábado era só para os judeus. Então, se Jesus estivesse falando, olha, o sábado foi feito para toda a humanidade, os fariseus poderia ter falado assim, peraí um pouquinho, isso aí está errado, é contra a lei, isso aí é contra a nossa tradição, isso aí é contra a nossa cultura. E Jesus teria uma outra polêmica para resolver. Mas o que Jesus faz? Ele não alarga o sábado, como os fariseus estavam querendo fazer, superestimando o sábado. Na verdade, Jesus Cristo restringe a questão do sábado a obediência a ele mesmo. Então todas essas questões devem ser levadas em consideração. Tá? A perícope, o contexto está falando sobre o sábado, o contexto está falando não sobre quem deve guardar o sábado, se é gentil ou judeu, mas como ele deve ser guardado. Tá? O contexto está falando quem tem autoridade para falar como ele deve ser guardado, as regras farisaicas ou o próprio Jesus, que é o Senhor do sábado. O contexto, ele mostra ilustrações e exemplos apenas da cultura judaica, dos judeus, da história dos judeus e não das nações gentias, tá? E por último aí, nós vimos que se Jesus estivesse realmente falando que o sábado é para toda a humanidade, ele teria criado uma nova polêmica, o que não aconteceu. Sabe por quê? Porque todo judeu sabia muito bem que o sábado, e ele interpretou muito bem o que Jesus disse,
que o sábado foi feito apenas para os judeus, tá? Então a expressão feito para o homem tem o sentido de homem judeu, mas depois eu quero trabalhar apenas nessa expressão, tá bom? Vou fazer um outro vídeo para falar apenas sobre isso. Esse é o primeiro de uma série de vídeos a respeito deste assunto, que é uma tréplica ao que o senhor Leandro Quadros está falando. Então, hoje nós falamos apenas sobre essa perícope. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão de para quem o sábado foi dado. O que a Bíblia diz? O sábado foi dado para toda a humanidade ou só para os judeus? Tá bom? Vamos falar então no próximo vídeo sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like também, deixe os seus comentários, se inscreva se não é inscrito e ajuda a difundir o nosso canal aí para que outras pessoas aprendam também e sejam edificadas na sua defesa da fé. Aí eu tenho uma lista também no WhatsApp e no Telegram, se você quiser fazer parte para receber artigos, matérias e assuntos devocionais e apologéticos toda semana junto com vídeos, você pode se inscrever. Está aqui na descrição do vídeo, você pode mandar um e-mail para mim pedindo para ser incluído na minha lista do WhatsApp e também pode ir direto aqui no link do Telegram para fazer parte do nosso grupo no Telegram de apologética. Fique com Deus e até o próximo vídeo sobre este assunto tão intrigante sobre o sábado. O sábado foi feito para toda a humanidade ou só para os judeus?